vive de exportar para a China deve se preparar para isso. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. A gente vai se reencontrar na próxima semana, falando mais das coisas, das notícias do dia. É isso aí, segunda-feira a gente vai estar juntos, ô Manuel. Um abraço, ótimo restante de semana, fim de semana para você, para Rafaela. Até a próxima. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aroma
aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Leandro Bolis. Tá registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Zil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com Esporte em Debate para você ligado aqui na RB. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho, quarta-feira de futebol. Agora são 17 horas mais 4 minutos em Campinas. Vamos juntos hoje, um programa mais curto, até às 7 da noite. 7 da noite tem início o nosso Concentração até às 7h30. A partir das 7h30, o início da grande jornada esportiva para o jogo entre Ponte Preta e Criciúma. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 8 da noite, a bola rola no Moisés Lucarelli. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo hoje com a narração de Roger Williams, com os comentários do Tigrão, do CH, com as reportagens de Pedro Piscinato, PP, e no plantão Edu Pinheiro com toda a nossa equipe técnica. A equipe técnica da Bandeirantes, que aliás já está em ação com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi na máquina do som, modulando os botões de médios, graves e agudos, e de Lucas Pessoa, responsável pelo YouTube, pelos cortes das imagens, também da mensagem dos nossos patrocinadores e apoiadores. Lembrando que estamos no FM em 85,7 FM faixa estendida. Pelos aplicativos você pode acompanhar o Esporte em Debate. Tem lá o aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, é só você ir na sua loja virtual, no seu celular, iOS ou através do Google Play e digitar Rádio Bandeirantes Campinas, pronto. Lá você já vai ter a opção de baixar o aplicativo da Rádio Bandeirantes, demais aplicativos, além, é claro, do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, do qual você pode participar, interagir conosco. Tem a imagem da nossa equipe, tem a imagem deste que vos fala, Leandro Bolis, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, rumo a 65 mil inscritos. Estamos neste momento chegando a 64.300, rumo a 65 mil, então participe conosco aqui na nossa arquibancada virtual, no nosso chat. E não esqueça, de deixar o seu like na nossa live, esta é a primeira live do Esporte em Debate, na sequência da transmissão de Ponte Preta e Criciúma. Aliás, esse é um dos temas do programa de hoje do Fala Galera. Ponte Preta vai voltar a vencer na Série B nesta quarta-feira. Qual o seu palpite para o jogo de logo mais? Eu repito, a Ponte Preta vai voltar a vencer na Série B depois de 10 jogos hoje. E qual o seu palpite para o jogo de daqui a pouquinho? Não necessariamente você pode palpitar se acha que a Ponte vai ganhar. Se você acha que a Ponte não vai ganhar, você também pode palpitar. Quem sabe hoje a Macaca conquiste a reabilitação vida dura da Ponte Preta. Pega o terceiro colocado Criciúma, que está babando para subir, para retornar à elite do futebol brasileiro. E para os bugrinos, Guarani acerta em trazer Everton Brito e liberar Guilherme Parede. Everton Brito, que passou pela Ponte. Acerta o Bugre em trazer o Everton Brito e liberar o Guilherme Parede? Então participe conosco, 971021493, 19 é o código de área, 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto, lembrando que hoje o programa é mais curto, então a gente pede a sua colaboração, que caso você envie áudios, mensagens de áudio, você coloque aí uma mensagem um pouco mais curta para a gente ter o maior número possível de participações. Vale a sua participação, como eu disse, também através das mensagens de texto e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos às pautas do programa de hoje. Guarani acerta a contratação de Everton Brito do América Mineiro. Vinda do atacante deve resultar na saída de Guilherme Parede ao Coelho. Ainda no Guarani, lesão de João Paulo abre disputa por vaga no meio-campo. Camisa 10 deve desfalcar o Bugre por pelo menos 3 partidas. Após passagem pelo Pouso Alegre, Ryuta Takahashi é emprestado pelo Guarani
a um time que vai disputar a Série A2 do Campeonato Gaúcho. E ainda sobre o Bugre, buscando o Guarani, buscando retomar a liderança da Série C, o Bugre volta a campo no domingo, 4 da tarde, contra o Paysandu. Jogo duro, hein? Fora de casa, lá na Curuzu, contra o Papão. Achei até que a CBF iria antecipar este jogo. Em princípio, claro, jogo marcado para domingo, em função de que o Brasil, caso tivesse superado a Noruega de Haaland, jogaria no sabadão, 18 horas. Mas como isso não acabou acontecendo, os jogos que estavam marcados para esta data e foram remarcados para domingo, permanecem pelo menos alguns jogos, como é o caso do Guarani, para domingo. E o destaque do Bugre no portal Carlos Batista: após perder liderança, Guarani encara a sequência decisiva para encaminhar vaga ao quadrangular. Pautas da Ponte Preta: sem vencer há 10 jogos, a Ponte vai em busca da reabilitação daqui a pouquinho, 8 da noite, contra o Criciúma no Moisés Lucarelli. Além de André Lima, Márcio Zanardi deve promover mais alterações na equipe titular. O presidente da Macaca, Luiz Torrano, anuncia pacotão com 8 novos reforços para a sequência da Série B. De saída da Macaca, William Pottinger se despede dos torcedores nas redes sociais e revela ter entrado na justiça contra o clube. E o destaque da Macaca no portal Carlos Batista é tudo sobre o confronto entre Ponte Preta e Criciúma. Macaca contra o Tigre, histórico, transmissão e prováveis escalações. É só você acessar o portal carlosbatista.com.br para obter todas as informações. Vamos às pautas do dia, aquela que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas evidentemente é destaque hoje. Delegação da Seleção Brasileira desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira com apenas um jogador entre os passageiros, Danilo. Foi o único que retornou com a comitiva da CBF após a eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa, e ele que optou por não dar entrevista. Convenhamos, nem precisava, né, Danilo? Tema número 2. Santos dá dias de descanso para Neymar depois da eliminação do Brasil na Copa e adia conversa sobre futuro. A atacante tem contrato com o Peixe até o dia 31 de dezembro, mas segue com o futuro indefinido. Por enquanto, o Cuca trabalha o time sem o camisa 10 para o retorno do Brasileirão. Tema número 3, Andrei Santos está muito perto de se transferir para o Manchester United. O volante brasileiro chegou a um acordo com o clube inglês e já recebeu autorização do Chelsea para viajar e concluir o negócio. A transferência terá valor de 56 milhões de euros, 329 milhões de reais, com cerca de 2,4 milhões de euros, 12 milhões, em possíveis bônus. Andrei chega ao United para suprir a saída de Casemiro. E para fechar, você já sabe, tem o Na Lata, onde o apresentador, hoje esse que vos fala, vai perguntar e o comentarista, o repórter ou o convidado vai ter que responder sem a ajuda dos universitários na lata. E antes da participação dos demais integrantes do timaço de Carlos Batista, eu tenho um recado para você. Olha, confiança é a chave para um jogador ser campeão. E quem joga na KTO sente essa confiança na palma da mão. Porque só a KTO oferece uma plataforma segura e fácil de usar, com tudo que você precisa para entrar no jogo nessa Copa. Palpite do seu jeito, monte suas apostas com rapidez. É claro, pode apostar que na KTO você vai curtir cada um dos jogos com muito mais emoção. Então baixe o app da KTO e jogue onde e quando quiser. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Vamos direto ao palco do jogo de logo mais entre Ponte Preta e Criciúma. Lá já está o repórter Bandeirantes, Pedro Piscinato. Tô olhando direito, o PP meteu uma boina, um boné da Rádio Bandeirantes do lado traseiro. Agora colocou do lado correto. Já está na cabine Bandeirantes. Alô, alô, Pedro Piscinato. Um grande, forte abraço para você. Boa tarde, PP. Fala, Leandro Boles. Boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje eu vim de boné. Não deu tempo de passar no barbeiro, dar aquele tapa no penteado.
igual o seu. O seu tá bonito hoje, hein, Bolis? Ó. Aliás, está cada dia melhor, graças ao grande, excelente, sensacional trabalho do Dr. Flávio Giardiello, lá de Piracicaba, que é natural de Campinas. E expandiu o seu trabalho lá para a Noiva da Colina. E o trabalho realmente, Pepe, ficou sensacional. Mas ainda você é jovem e tem muito cabelo pela frente. Eu ainda aproveito, mas não deu tempo para cortar, então hoje coloquei o boné aqui, que graças ao nosso querido Gil Kleber nos proporcionou esse boné bonito aqui da Rádio Bandeirantes. Estou todo uniformizado aqui. Daqui a pouco a bola rola aqui no Majestoso. 8 horas da noite tem Ponte Preta e Criciúma. Um duelo aí de times bem distintos aí na situação, na tabela do Campeonato Brasileiro. A Ponte na zona de rebaixamento. O Criciúma brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje teve o programa Pautas do Dia aí, onde o presidente da Ponte Preta, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano, via PON TV, que é o canal da Ponte no YouTube, fala aí, conversa com os torcedores, esclarece alguns assuntos aí sobre o time da Macaca e confirmou mais 5 reforços. Ontem ele já havia anunciado 3, hoje mais 5, totalizando aí 8 reforços. Daqui a pouco um pouco mais sobre esses novos atletas da Ponte Preta. A Macaca ainda segue no Transferban, segue impedida de registrar novos jogadores, mas o presidente do clube garantiu que até a abertura da janela no próximo dia 20 de julho a Ponte Preta vai resolver todas essas pendências e vai poder inscrever sim esses atletas. O destaque pelo lado do Guarani, o João Paulo está fora, se lesionou, todo mundo sabe. Cauã Jesus pode pintar no time titular do Guarani para a partida deste final de semana, Leandro Bolis. Bom, volta a fita um pouquinho aqui, Pepe, para a galera da Macaca que tá ligada na Bandeirantes, está se preparando para acompanhar a Ponte logo mais no Majestoso. Quer dizer, a Ponte vive esse problema, um caos financeiro, né? O pior cenário possível dos últimos anos, para muitos ponte-pretanos, o pior cenário da história da Associação Atlética Ponte Preta, mas o atual presidente está dizendo que vai contratar, já tem um pacotão de reforços, é isso? Já tem 8 jogadores que já estão aqui em Campinas, de ontem e hoje passaram por exames médicos, alguns já foram para o campo também fazer testes físicos. Depois, dentro do noticiário da Ponte Preta, vou passar o nome de cada um aqui, mas já garanto, tem um goleiro, um lateral esquerdo, 3 zagueiros e 3 meio-campistas. É um spoiler aí dos novos contratados da Macaca. Como você bem disse, a Ponte Preta segue ainda no Transferban. São 2 Transferbans que a Ponte Preta sofre, um da FIFA e também um da CBF, mas o presidente garantiu que até a abertura da janela no dia 20 de julho todas essas dívidas serão pagas. Bolis. Vamos aguardar, já diria aquele comentarista indeciso que fica sempre em cima do muro. Lembrando, como explicou o PP, independentemente se os jogadores já estão ou não contratados, eles não podem atuar antes do dia 20. 17 horas e 16 minutos, ele também já está na área ao vivo. Breno Beretta, alô bebê, um grande e forte abraço para você, boa tarde, Band Beretta. Alô, Leandro Bolis, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando sobre o mercado da bola, o volante Lucas Lima voltou para a equipe do São Bernardo. Ele tinha sido negociado com o Ceará por 3 milhões de reais, só que o Vozão só tinha pago 1 milhão. E agora ele volta para o São Bernardo para a sequência dessa temporada. E o Pablo Diego, que estava no São Bernardo, atacante de 31 anos, ele vai para o Londrina, vai para o lugar do Bruno Santos, que acertou com o Mirassol. Então o Pablo Diego está indo para o Londrina para reforçar o time na sequência da Série B. E o Felipe Azevedo, aquele mesmo que era da Ponte Preta, jogou na Ponte, né? Tava no Botafogo da Paraíba, ele rescindiu o contrato com o Botafogo da Paraíba. Aí vocês podem me perguntar por quê? Por problemas pessoais. Então Felipe Azevedo não é mais atacante do Botafogo da Paraíba, tá livre no mercado, Bolis. O Felipe Azevedo, que aliás, ele é natural de Ubatuba, mas fez a sua carreira por muito tempo, principalmente na base, no 15 de Piracicaba. Inclusive a sua família é de lá, ele tem também, não residência fixa, né? Porque jogador de futebol hoje tá toda hora mudando, né? Ele, por exemplo, o Felipe Azevedo jogou no Capivariano no primeiro semestre, daí já vai para Paraíba. Então você não tem uma sequência difícil, você
colocar um filho, uma filha, né? Muitas vezes pequeno ainda, matriculado em uma escola e depois ficar alterando a todo momento. Então, normalmente o jogador acaba, com exceção evidentemente dos jogadores da primeira prateleira do futebol brasileiro mundial, que acabam tendo salários milionários, mas esses jogadores de séries B, C e D, que disputam campeonatos estaduais, eles preferem deixar a família na sua residência de origem ou praticamente onde por muito tempo ele atuou, e o jogador ele acaba sozinho, né? Se deslocando para estes times, para outros estados. E o mesmo ocorreu com o Felipe Azevedo, que, como o Breno Beretta, eu vi também essa nota hoje do Botafogo da Paraíba, decidiu rescindir o seu contrato amigavelmente com o Belo e está fora, portanto, do time do Botafogo em função de problemas pessoais. Já já, mais sobre o mundo na bola e também o noticiário completo do Guarani na voz do Breno Beretta. Antes dos nossos comentaristas que já vão falar por aqui, eu tenho um recado para você da H+ Beni Center. Olha, seu carro merece um cuidado de especialista. E a H+ Beni Center é referência em Honda fora de garantia, cuidando do seu veículo com atendimento especializado e também oferecendo serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua, hein? Aproveite e troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. R$ 49,75 4 vezes. E também durante o mês de julho, na troca de óleo, veículo Honda ganha alinhamento e balanceamento e veículos multimarcas ganham check-up gratuito. É aquele check-up que você tem em relação à bateria, a óleo, a combustível, em relação a outras situações do carro. A gente aproveita para pegar a estrada, curtir o feriado, férias escolares. Então é fundamental você fazer o check-up. Aproveite mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Se você preferir, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 19, código de área 988950000. Eu repito, 19, o código de área 988950000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado já está na área. Alô, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Olá, Bolis, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Bom, resumindo, se eu sou a favor da troca envolvendo o Guilherme Parede e Everton Brito, sim. O Everton Brito é mais jogador que o Parede e, portanto, faria o negócio se fosse o Guarani. E sobre o jogo de hoje, no Fala Galera de hoje, eu acredito em empate. O Criciúma é o favorito, mas eu estou com uma sensibilidade que a Ponte vai empatar em 1-1, jogando em casa, Bolis. Boa, tá aí o destaque do CH que estará na transmissão que terá o comando de Roger Williams, logo mais a partir das 7h30 da noite, a bola rola às 8 do Moisés Lucarelli. E agora o destaque de Valdemir Gomes do Da Palavra Fácil, Tigrão na área, o fera da opinião. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Tiger. Opa, boa tarde, Boris. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos ouvintes do nosso Esporte em Debate. Vamos lá, rapidamente. Hoje o negócio aqui é um pouco mais curto, meia hora menos, né? Por causa do jogo da Ponte aí contra o Criciúma. Então vamos encerrar às 19h. Então vamos aqui rapidamente, sem maiores delongas, para o Fala Galera de hoje. Guarani acerta em trazer Everton Brito e liberar Guilherme Parede. Bom, Guilherme Parede perdeu o espaço no Guarani, perdeu a posição e depois que era suplente, toda vez que entrou ele foi bem. Eu penso o seguinte, sem me prolongar muito, sem me alongar, é o seguinte, eu acho o Parede mais jogador do que o Everton Brito. E aí tem uma outra situação. O Everton Brito vai jogar mais no Guarani do que vinha jogando o Guilherme Parede? Acho que não. Então, do ponto de vista técnico, eu não trocaria. Agora, pode haver uma questão financeira. Sair de um jogador mais caro
e trouxe um que custa menos e que pode ter uma atuação equivalente. Pode ser avaliado como muito próximo tecnicamente. Aí poderia explicar. Se for pau a pau no salário, eu não faria essa troca. E o Fala Galera da Macaca. Ponte Preta vai voltar a vencer na Série B nesta quarta-feira, também conhecida como hoje e daqui a pouquinho. Qual o seu palpite para o jogo de daqui a pouco? Ô Boles, aí a produção me abraçou sem apertar. Esse negócio de palpite ver agora. é loteria, né? Você vê no nosso bolão aí, né? Aí você vai lá pro jogo, Estados Unidos, que vai atropelar a Bélgica, porque o Donald Trump acabou anistiando, junto ao presidente da FIFA, a suspensão de um jogador que tomou cartão vermelho, e aí avacalharam com a Copa do Mundo, e agora o time americano vai jogar completo. A Bélgica vai lá e mete 4-1. Isso em times que a gente tá vendo jogar, né? Em times que estão sempre com o mesmo, praticamente com a mesma formação, times que estão com o mesmo desenho tático. E todo mundo errou, né? Todo mundo errou. Quem é que ia apostar num placar desse? Então, palpite é complicado. Se você for falar assim, torcida, para que você torce? O que você gostaria que acontecesse? Claro que uma vitória da Ponte. A Ponte já passou da hora de vencer. Ela está a 10 jogos sem vencer. É muita coisa. E afundada na zona de rebaixamento. A necessidade da Ponte é de vitória. E não tem outro caminho. Tem que voltar a vencer. Agora, aí é um pouco de emoção e de torcida que a gente sempre tem a favor dos clubes de Campinas. Agora, analisando com a frieza total da razão, eu não consigo acreditar que a Ponte vai ganhar o jogo. Não aposto nisso. É empate na melhor das hipóteses ou mais uma derrota. Mas torço imensamente, fervorosamente para estar completamente equivocado e que a Macaca me queime a língua em 3º grau. Boles. Valeu, Tigrão. Tá aí a opinião do Tigrão, que estará também na transmissão de Ponte Preta e Criciúma. Já a participação da galera aqui no YouTube. O Emerson Santana sempre conosco, desejando boa tarde a todos. O Eduardo Bueno tá dizendo que a Macaca vence hoje 1-0. O Ricardo tá secando, tá dizendo que a Macaca vai perder e assim vai. Você participa conosco já. As mensagens de áudio que estão chegando. A Meats Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne, hein? Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. O que é esse kit, hein? Cortes fresquinhos, embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia. E com uma economia que chega a 20% em relação ao preço normal. E um detalhe, hein? A patroa adora. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Meats Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Dá até para você chamar os amigos e aproveitar. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churras, o churrasco em domicílio. A Meats Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você, para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves, o Dena, te atende na Meats Beef e tem mais de 20 anos unindo tradição, qualidade e sabor em Campinas. Bora comer? A Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, tem o Meats Beef. Olha, você pode falar com o Denilson diretamente. O Denilson Alves atende você no celular. 998346840. 998346840. Meats Beef. Vamos então com a participação da galera aqui conosco, 971021493. Pessoal, vocês seriam capazes de montar uma seleção brasileira com jogadores que atuam só no Brasil, melhor que a seleção que foi convocada? Eu tenho certeza que sim.
Rapaz, só com jogadores que atuam no futebol brasileiro para disputar uma Copa do Mundo. Eu começo logo de cara, ó. Vinícius Júnior não atua no futebol brasileiro. E é o nosso melhor jogador. Claro, tem o Neymar, tudo que representa o Neymar, mas futebolisticamente falando, na atualidade, é o Vinícius Júnior. Ele acaba não atuando fora, ou aliás, não atua no futebol brasileiro, atua fora. Você vai deixar hoje o Vinícius Júnior fora da lista de jogadores de uma Copa do Mundo? É claro que não. Evidentemente que outros jogadores que atuam no futebol brasileiro poderiam ser convocados. Mas eu gostaria de saber até a opinião do Breno Beretta, que já está na área aqui conosco ao vivo, também daqui a pouquinho o PP que está lá no Moisés Lucarelli. Afinal de contas, o ouvinte mandou vocês. E aí, Breno Beretta? Olha, apesar do Vinícius Júnior, e ele fez uma boa Copa do Mundo, mas ele não foi o craque que se esperava. Veja só as outras seleções, né? A Argentina com o Messi, Portugal com o Cristiano Ronaldo, a França com o Mbappé, a própria Noruega com o Haaland. Ele não decidiu. Ah, daria para fazer uma seleção brasileira com jogadores que atuam só aqui no Brasil? Daria. Não seria muito diferente do que foi apresentado na Copa do Mundo. O grande problema é que hoje a gente não tem jogadores que decidam na seleção brasileira. O Neymar, que a gente defendeu tanto, eu particularmente defendi ele na seleção, eu acho que se ele tivesse jogado em alto nível esses últimos anos, e se ele quisesse realmente jogar futebol, ele teria essa Copa do Mundo em alto nível e a próxima também. Vide Messi e o próprio Cristiano Ronaldo. O problema é que ele não quis, por mais que eu defenda ou outras pessoas defendam, ele não quis e não estava preparado. Agora, jogador para decidir na seleção brasileira, infelizmente hoje não tem, Boles. Eu tô contigo nessa, principalmente na responsabilidade. Ah, mas era o 7º cobrador. Rapaz, pega a bola, coloca embaixo do braço, eu bato o pênalti e vou resolver essa parada. E aí, Pepe, qual o seu comentário? Daria pra colocar uma escalação, uma convocação de 23 jogadores para a disputa de uma Copa do Mundo que atuam no futebol, só no futebol do Brasil? Dá pra fazer, é possível, né, Boles? Mas aí eu acho que não passaria nem da primeira fase. Não, que dá, tem o possível e o ideal e o possível. Claro que dá pra fazer. A gente pega um combinado de jogadores das séries A, B, C e D e eles vão ser convocados. Agora, dá pra fazer no sentido de obter sucesso na Copa do Mundo? Ah, não dá, né? Se nem utilizando os jogadores que estão lá no mais alto nível do futebol europeu a gente conseguiu atingir alguma coisa, com os jogadores que atuam apenas no futebol brasileiro, ficaria impossível, Boles. Tô contigo nesta também. Boa tarde, Boles. Tudo Band? Tudo Band com você, hein? Boles, sobre a contratação do Guarani, mais uma aposta. Vamos torcer para dar certo. Boles e o Silvio de Sumaré coloca certinho 2 L's e S. As regras da Copa do Mundo vão ser aplicadas nos campeonatos do Brasil, pois será para a troca de goleiros, substituição, não teve e nem atendimento em faltas. E VAR muito pouco. Vocês aprovaram isso? Diz aí, CH, o Silvio de Sumaré. É uma boa pergunta, não sei se o PP e o BB têm essa informação. As regras aplicadas na Copa do Mundo só para a Copa ou elas serão utilizadas em nível mundial e principalmente aqui no Campeonato Brasileiro? Tem alguma informação em relação a isso, Breno Beretta, Pedro Piscinato? Tragam pra gente aqui. Deixa eu pesquisar aqui, eu não tenho de cabeça, eu não sei se o Pedro tem de cabeça, deixa eu pesquisar. Não tenho também de bate-pronto, até estava dando uma olhada no site da CBF no início dessa semana, mas não vi nada sobre. Mas vou procurar. De bate-pronto não tenho essa informação, não. A única informação é que a CBF confirma que haverá o impedimento semiautomático a partir de agora, né? Os estádios já estão capacitados, já estão preparados. E um detalhe, hein? Times que, por exemplo, não possam atuar no seu estádio, o time não pode, por exemplo, atuar no estádio dele. Se for atuar em um estádio em que não tem o equipamento do impedimento semiautomático, ele não vai poder atuar nesse estádio. Daí muita gente pode estar se perguntando, mas o Palmeiras não joga toda hora agora no Nubank Park. Daí não tem problema, né? A tia Leila foi lá e bancou do bolso todo o equipamento para que funcione o semiautomático também na Arena Barueri. É bom ter dinheiro, né, ô bebê? Quer falar alguma coisa?
É sempre importante, viu, Bolis, ter dinheiro como tem o Palmeiras, né, para acompanhar a tecnologia, né? E eu acho que essas ideias aí, elas podem e devem ser colocadas em prática no futebol brasileiro tranquilamente. Até porque são regras, 5 segundos para cobrar o lateral, a punição, se o tempo se esgotar, por exemplo, o arremesso não foi executado, posse de bola para o adversário, é algo que dá para fazer, 5 segundos para cobrar o tiro de meta. Caso o jogador não realize a cobrança dentro do tempo, o lance será revertido em escanteio. Também dá para fazer 10 segundos para sair de campo na substituição. Aí, se não for, né, feitos 10 segundos em 10 segundos, o árbitro irá indicar a contagem dos 5 segundos, levantando a mão, a exceção aplica ao jogador lesionado também. Então tem 10 segundos para sair de campo. Qual que é a punição? Caso de atraso substituído, o jogador substituto deverá aguardar 1 minuto para entrar em campo, deixando o time infrator com 1 a menos. E tem 1 minuto fora de campo também em caso de atendimento médico, além do VAR com mais poder de ação. Mas eu já vou confirmar, já eu trago a resposta, Bolis. Pelo que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, no Brasileirão, essas regras não foram adotadas automaticamente, pois cada confederação, no caso a CBF, precisa avaliar e aprovar a implementação local. Bolis, Pois não. Tem uma matéria aqui da CBF que foi publicada no dia 3 de março, falando que essas novas regras definidas aí pelo órgão responsável pelas leis do jogo, o IFAB, passa a entrar em vigor a partir do dia 1º de julho no futebol brasileiro. E aí tem uma matéria explicando sobre essa contagem de 5 segundos para laterais, substituições, tiros de meta, enfim. Então acredito que após a parada da Copa do Mundo teremos essas regras também aqui no futebol brasileiro. Aliás, o Campeonato Brasileiro volta já no meio da próxima semana, antes inclusive da final da Copa do Mundo. Aliás, ô Tigrão, qual que é a sua opinião em relação a isso que o ouvinte colocou aqui, o Tom, em relação aí a uma possível seleção só com jogadores que atuam no futebol brasileiro? Você acha isso viável, Tigrão? Ô Bolis, não, essa questão aí, se daria para montar uma seleção só com jogadores que atuam no Brasil? Claro que daria. Claro que daria. Você acha que o Hugo Souza, lá o goleiro do Grêmio, o Ederson, o goleiro do Atlético Mineiro, não pegam mais do que o titular da seleção brasileira que foi eliminada? Hugo Souza, já falei aqui. Falei só do goleiro. Mas claro que daria. E outra, tinha vários jogadores que estavam lá no plantel, no elenco que disputou a Copa, que já jogam no Brasil. Daria sim, senhor. E não com esse treinador meia-boca, enganador. Mas com um treinador que atua no futebol brasileiro e com um time que tivesse um pouco mais de identificação com o país do que esses atletas que já nem brasileiros são mais. Daria sim, e pelo menos estaríamos nas quartas de final. Daqui para frente não sei. Daria sim e faria um papel muito melhor, eu não tenho nenhuma dúvida. E se me derem um tempo, eu monto a seleção e o time reserva, só com atletas que atuam no Brasil. Eu monto não que eu vou querer ter pretensão, de que eu sei mais do que... Não. Eu cito os jogadores. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que para fazer esse fiasco aí, com esses Nutellas do cacete, a gente teria sim um time pelo menos mais aguerrido e mais identificado com as causas do país e com o sofrimento que uma eliminação poderia causar para a torcida brasileira. Boa, Tigrão. O CH, o seu nome foi citado aqui pelo Silvio. Se você aprovou aí as novas regras que foram implementadas na Copa do Mundo, algumas são interessantes, né, CH? Principalmente para evitar aí a cera de goleiros, a cera de treinadores, de jogadores, aquela do escanteio também é bacana. Como é que você está vendo estas mudanças nas regras do futebol que foram implementadas na Copa? Eu gostei, Bolis. Eu acho que tudo que é feito e determinado para você agilizar o tempo de bola rolando é positivo.
tem que se adaptar, evidentemente, né? O duro é fazer isso valer com precisão na arbitragem brasileira, que tem muitos problemas, mas em termos gerais eu gostei, Boris. Boa, vamos com mais participações, 971021493, lembrando que o Fala Galera de hoje pergunta pra você sobre o jogo entre Ponte Preta e Criciúma, qual o seu palpite, se a Ponte hoje vence, e para os bugrinos, se o Guarani acerta em trazer Everton Brito e liberar Guilherme Parede. Vamos com mais participações. Bolis, boa tarde, boa noite. Então, mudando só um pouquinho de assunto, ainda dói essa desclassificação do Brasil, hein? Como isso foi, como pegou mal. A gente vê a equipe da Argentina brigando, né? Os times brigando, a raça uruguaia, não sei o quê, e a gente aqui nesse marasmo, rapaz, mas que tristeza. Sabe o que tinha que acontecer? Tinha que mudar tudo, tipo uma intervenção desde o futebol, aí na CBF, entendeu? Tirar esse pessoal da saúde, você vê, o Neymar foi bichado pra lá, rapaz, vê se pode. Eu não sei, viu? Tinha que haver uma intervenção, tinha que começar do zero. Vê se pode. Paquetá, rapaz, Paquetá, Danilo, senhor, que é esse? Não sei, viu? É muita tristeza, é muita pouca coisa. Acho que a gente talvez passou o nosso tempo de ser campeão, de hexa, sabe por quê? É que nem o futebol, time pequeno, que nem o Guarani, que agora é um time pequeno para médio. Nunca mais vai ter campeão que nem Guarani brasileiro, nunca mais. Os times grandes não vai deixar, a mesma coisa. O futebol europeu dá de 10 no nosso, a gente vai sempre ficar nessa, vamos esperar, e sonhar com hexa, não vai ganhar nada. É isso aí, é Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Batista, boa tarde, tudo bem? Batista, hoje ele falou. Da Chácara Primavera. Eu fico assim, preocupado, velho, quando o Bruno Beretta fala que o jogador tá treinando bem no Guarani. Toda vez que ele tá treinando bem, ele entra em campo, é um desastre total. Agora ele já falou que o meio-campista lá tá treinando bem. Essa pode ser brincadeira, né? E nunca jogou nada, velho. Pelo amor de Deus. Outra coisa, falar uma coisa da seleção brasileira. Todo mundo tá meio surpreso que perdeu a Copa. Perdeu a Copa porque o time era ruim, né, Batista? Muito ruim. Eu falei aí várias vezes pra você que era tudo jogador comum, né? E outra, né? Chamou esse tal de Ancelotti aí, que nunca participou de nenhuma Copa. Se fosse bom, treinava a Itália. Não treinou a Itália, nem a Itália chamou ele. Uma coisa é você ganhar título em time, outra coisa é você ganhar título em seleção. Agora, ele só chamou ex-jogador e jogador contundido, né? Jogador que não dá mais nada. Para com isso aí, pô. Treinador não vale nada. Perdeu a Copa por causa do treinador também, né? Mas também não tem elenco para isso, não tem jogador para isso. A nossa safra é ruim demais, muito ruim. Boa tarde para vocês, Batista. Valeu, muito obrigado. Mais uma. Fala, Batistão, tudo bem, Batistão? Ô, Batista, que coisa jogou ontem, hein, da Argentina, só se fala nisso aí, né? Mas pra mim eu acho muito difícil o Messi se envolver numa coisa dessa, né? Em relação aí, e nem creio que a própria comissão da Argentina, né? Acho mais que a questão do protocolo, porque a gente sabe, né? Já teve jogo do Guarani da Ponte, Batista, que os caras foram buscar um lance pelo de ovo lá no início da jogada, é protocolo, né? Agora eu não acredito que a Copa tá montada pra Argentina, não. Acho que a França ou a minha Espanha vai eliminar ela rapidinho. É só chegar na semifinal ou na final. Vamos aguardar aí, né? Vamos ver quem vai chegar na final aí. Aí na Argentina a gente vê na final, tá bom? E vamos lá o Bugrão aí. Vamos ver se ele melhora também. Um abraço, Batista. Ótimo dia. Mais uma. Boa tarde, Bolis. Boa tarde, equipe Nota 10 do Futebol de Campinas. Tava com uma saudade já de ouvir a Bandeirantes Campinas, aqui regional. Não aguentava mais esse negócio de Copa do Mundo, falar a verdade, viu? Eu gosto mesmo é do futebol regional aqui. Um abraço aí, César de Barão Geraldo. Boa noite, Boris. Boa noite, mesa. Boa noite. Eu não entendo, cara, como é que não tá pagando os outros, não pagou e tá contratando e paga ninguém. Esses caras não vai vir, não vai resolver nada na Ponte. Eles não vão resolver nada, esse jogador que tá vindo. Quando sair da Ponte, vai pôr a Ponte no pau, aí ganha mais dinheiro ainda. Não faz nada, porque os caras são ruins. Eles não vêm pra resolver, esses caras não vêm pra resolver. Esses caras eu conheço. Eu conheço esses caras que vêm vindo aí. Tudo ruim. Tudo grosso, tudo pé de rato.
Entendeu? Aí não dá certo. Porque contrata, não contrata certo, porque não tem dinheiro para contratar, mas contrata errado, pede rato. E os caras vão ficar aí, quando sair, vai pôr a Ponte Preta no pau. É igual o Pote que fez, o Pote que não tava jogando em time nenhum, ele não jogou em time nenhum a progressão da Ponte. Aí agora ele veio pra Ponte, falou que não sei o que não sei, a Ponte precisava dele, que a Ponte precisava dele e ele precisava da Ponte. Olha o que ele fez. Saiu, pôs a Ponte no pau. Daqui a pouco ele tá pegando maior grana. Não pode. Vocês que tem que parar de fazer isso aí. E o Marquinhos torrando sair fora, dá pra outros caras tocar. Pelo amor de Deus, já era. Tem que sair daí, urgente. Um abraço, Mário, de Hortolândia. Valeu, Mário. Um abraço pra você. Boris. Tudo bem? Boa noite. José Bugrino. Fala, Zé. Ô, Boris. Oi. Eu acho que deveria ser mudado esse negócio do impedimento. Então, o que acontece? O jogador tá um dedinho na frente do zagueiro, faz o gol, comemora, tudo, torcida, tudo comemorando, depois vai pro VAR, por causa de um dedinho invalidar o gol. Então, é o seguinte, deveria mudar essa regra, teria que estar com o corpo inteiro. Aí sim, o jogador está com o corpo inteiro, é impedido. Um dedinho, meio braço, sei lá, uma unha, não, pô. Mas teria que estar com o corpo inteiro, correto? Tá bom. E ao meu ver também, acho que deveria ser o seguinte, só se considerava impedimento, você estaria à frente da zaga e pisando dentro da área, entendeu? Do time adversário. Eu acho que aí tudo bem. Tá bom. Mais uma. Boa tarde, boa noite, amigos da Band. Boa tarde. Carlos Stefanuto de Fortaleza. Ouvindo vocês aqui e vi esse comentário do Tigrão aí, sobre se no Brasil dava para montar um time melhor do que esse que atuou na Copa. Não tem a menor dúvida do que ele falou. Tigrão, parabéns, cara. Aí, ó. Você disse o que realmente estava na minha boca para falar. Para jogar o que esses piriricas jogaram aí, qualquer time, não precisava nem ser uma seleção, qualquer time que joga aqui no Brasil jogaria igual eles, cara. Qualquer time do primeiro escalão do Brasil aí. Os caras não têm identificação, não têm vontade e não têm garra. Querem saber de no outro dia da partida estar nas praias com as meninas. Um grande abraço. Outro, muito obrigado. Mais uma. Boa tarde, boa noite, amigos da Band. Essa é a mesma, mais uma. Passa aí. Boa tarde, amigos da Band. Boa noite, talvez a hora que leia. Eu sou o Carlos Stefanuto aqui de Fortaleza. Sempre ouço vocês e estava ouvindo agora há pouco o comentário do Tigrão. Mas já foi, é o mesmo que ele coloca uma outra. Vai, passa essa daí. Boa noite, Boles, CH, Batista, Tigrão, Breno, Pedro. Ô, Boles, o Guarani sim acerta em mandar o Parede lá pro América e trazer o Everton Brito. O Everton Brito, anos-luz na frente, melhor do que o Parede. Aí, mas o Guarani também precisava ver se tem alguém lá para trocar também pelo Isaac. Porque, cara, qualquer um lá do América joga melhor que esse Isaac. Cara, esse cara não compete, não tem força física, não tem nada, bicho. Eu não sei o que o Hélio vê nele. Entendeu? O último jogo ele tirou o Cachoeira, que era o único que estava tentando alguma coisa, e deixou o Isaac, cara, que pegou várias bolas e podia partir para cima, não. Teve uma hora que ele deu um calcanhar lá, tentou dar um calcanhar lá e entregou no pé do jogador do Floresta. Cara, então é ruim demais. Sobre a seleção, cara, eu vou te falar, hein? Fala aí. Cara, que vergonha ver o time do Brasil jogando desse jeito. Eu trouxe um cara lá da Itália para fazer o Brasil jogar na retranca, dentro da área, contra a fortíssima Noruega. Quem que é a Noruega, cara? É vergonhoso ver o Brasil jogando dessa forma. Um abraço, Adilson do Botafogo. Valeu, Dilson. Um abraço pra você. Dá tempo de mais uma? Vamos lá. Boa noite, Boles, CH, Batista. Fala, Boris. Boa tarde, Boris. Beleza? Tudo bem. Aqui é Clóvis Medina, ali na Cuba, completando, sofredor pra caramba, que esse time, viu? Time que tá aí caindo, aí embora pra Série C, né? O que vocês acham aí? Comentarista acha aí?
Você acha que a Ponte sai desse buraco, vai se manter na Série B? O que vocês acham? O que vocês falam para mim? E aí? Será que ele se mantém pelo menos na Série B? Abraço, Boris. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado. Já dentro do noticiário da Macaca, vamos perguntar para os nossos comentaristas. Temos mais duas antes do intervalo. Vamos lá. Boa noite, Boris. Boa noite, mesa. Boa noite a todos aí da mesa. É Cláudio Bugrino que está falando. Opa. Sabe o que eu queria falar? Uma coisa. Fala aí. Se esse centroavante, esse alemão aí, um tanque de guerra, pega o Amaral, ele não faz nada. Sabe por quê? Porque o Amaral não vai degladiar com ele corpo a corpo. Não vai. Ele vai ficar de costa pro gol e o Amaral, que foi um grande zagueiro, técnico pra caramba, vai ficar só cercando ele. Entendeu? Ele vai dar de canela, vai... Sabe? Então, esse quarto zagueiro do Brasil aí, ele queria corpo a corpo com esse gigante aí. Não vai ganhar nunca. Entendeu? Então é isso que eu penso. Tá bom. Só a moral marcar esse cara não faz nada. Centroavante que fez 2 gols no Brasil aí. Nem sei o nome dele. Haaland. Ô, Boris, boa noite, tudo bem? Valdir do Swiss Park. Ô, meu amigo, tudo bem? Falando um pouco no Bugrão, a torcida do Guarani, você pode perceber que pelo último jogo aí tinha 3 mil em campo, tá muito desconfiada, cara. Ela vem sofrida, passando todo ano a mesma história, chega na reta final, o time amarela. O ano passado tinha tudo para subir, aí chegou no final, aí perdeu o penúltimo jogo, dependeu do último. Cara, a gente é bugrino desde criancinha, não tem, né? Nem palavras para falar, mas sempre tem aquele pé atrás. O Guarani, ele consegue coisas inconseguíveis, mas vai dar tudo certo. Vamos ver se dessa vez a coisa vai. Um abraço, amigo. Um abraço a todos aí. Valeu, muito obrigado. Bom, já voltamos, já estamos com a nossa equipe pronta. Pisca na tela aí no YouTube, Lucas Pessoa, o Breno Beretta. O Breno vai responder daqui a pouquinho, esse é o PP, esse é o Breno, que ele citou aí o jogador que tá treinando bem. O ouvinte diz, quando o Breno diz que o jogador tá treinando bem, ele não joga bem. PP que já tá lá na cabine do Majestoso, o CH também já tá na área, participando conosco ao vivo. Já a participação, mais participações e também vamos debater Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK 1060-20 e WK 1060-40 foram desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de ingestão. É mais segurança, desempenho e confiança para quem não pode parar. E tem mais, hein? Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peça, só que é sem o C cedilha, então se torna Peca por Man, com 2 N's no final, .com.br. Você ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações acessando o site www.pecaporman.com.br. Peca, peça. Ou para quem está no YouTube, tem a imagem da promoção, inclusive com o QR Code para acessar com mais facilidade. Então você já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por filtros MAN, da caixinha verde e amarela. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. 17h52, um rápido intervalo e já voltamos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Edu Pinheiro. Muito bem, já acabou na Rádio Bandeirantes, Copa do Mundo, quartas de final. Amanhã começa às 5 da tarde, França e Marrocos. Na sexta-feira, 16 horas, Espanha e Bélgica. Sábado, 18 horas, Noruega e Inglaterra. E 22 horas no sábado, Argentina e Suíça. O vencedor de França ou Marrocos pega a Espanha ou Bélgica. O vencedor de Noruega ou Inglaterra pega a Argentina ou Suíça. A partida entre Ponte e Criciúma hoje, 20 horas. Quem narra aqui na Bandeirantes é Roger Williams. Abre a 17ª rodada da Série B. Amanhã, sexta-feira, 19 horas, Juventude e Vila Nova. Às 20 horas, Sport e Botafogo de Ribeirão Preto. Domingo, 11 horas, Operário de Ponta Grossa e Novo Horizontino. 16 horas, São Bernardo e Cuiabá. 16 horas, Avaí Náutico. 18 horas, Atlético Goianiense e Fortaleza. Às 19 horas, o Rei Pelé, CRB e Goiás. E na segunda-feira, 2 jogos. Às 19, América Mineiro e Londrina. 20 e 30 no Presidente Vargas, Ceará e Atlético. Na Série B, a Ponte é penúltima colocada, 19ª, com 8 pontos. Olha, o Guarani joga domingo em Belém, na Curuzu, contra o Paysandu. O Brusque é líder com 24, o Guarani em segundo com 23. Aqui, informações de Em Dia com a Bola, em nome de Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias.
Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Estamos de volta com o Esporte em Debate, hoje mais curto, afinal de contas, daqui a pouquinho tem Edu Pinheiro na área, comandando o apito final, a partir das 7h30, Roger Williams vai iniciar a transmissão para Ponte Preta e Criciúma, 8 da noite, a bola rola. É o início de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta encarando o Criciúma, terceiro colocado. Aliás, Ponte Preta, este jogo, seu palpite é um dos assuntos do Fala Galera. 971021493, você participa e interage conosco. A Ponte Preta vai voltar a vencer na Série B hoje. Qual o seu palpite para o jogo? E o Fala Galera para os bugrinos. O Guarani acerta em trazer Everton Brito e liberar Guilherme Parede. Participe conosco, vamos agora com o noticiário da Macaca. É hora da Ponte na Band. Vamos retornar ao estádio Moisés Lucarelli, o bad boy Pedro Piscinato PP com o boné do lado contrário, tá, deixa eu ver aqui, com o agasalho da Rádio Bandeirantes. Tá frio aí no Majestoso, PP? Já está começando a esfriar, já está vindo correntes de ventos. Eu já me agasalhei aqui, já quero ficar protegido, porque recentemente peguei uma gripe e não quero pegar de novo, Boles. Você sabe que tem um amigo nosso aqui nas nossas câmeras internas e o apresentador fica só de olho, né? E quando ele viu o seu bonezinho aí virado ao contrário, ele só olhou assim de ladinho, sabe? Só de ladinho, traíra, assim. Traíra, conheço o pessoal, traíra. Então vamos lá, ô PP, falando sobre a Macaca, será que hoje vem a vitória depois de 10 jogos? Jogo difícil contra o Criciúma. É a esperança do torcedor pontepretano, que deve vir mais uma vez em um público tímido nesta noite aqui no estádio Moisés Lucarelli. Mas antes de falar do time da Macaca que vai entrar em campo daqui a pouco, daqui 2 horas, neste momento 18 horas em Campinas, às 20 horas a bola rola para Ponte Preta e Criciúma. Antes disso, vamos falar sobre o pronunciamento, o episódio aí do programa Pauta do Dia, feito diariamente de segunda a sexta-feira pelo Dr. Torrano, presidente da Associação Atlética Ponte Preta, que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 8 de julho. Nesse episódio de hoje, falou sobre os novos contratados da Macaca e falou também sobre o Transferban, assim como eu disse no meu destaque inicial. Vamos ouvir a palavra do presidente da Macaca. Bom dia a todas e a todos pontepretanos. Hoje venho até vocês para mais uma rodada de apresentação de atletas que estão chegando para encorpar nosso elenco na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem eu falei a respeito dos zagueiros Diogo Silva e Iago Ribeiro e também do meia Cezinha. Informo que todos já iniciaram os treinamentos com o restante do time. Também ontem foi o dia da chegada de mais 5 reforços. São eles o experiente goleiro Douglas Marques, o lateral esquerdo Jota, o zagueiro Alex Nascimento e os meio-campistas Davi Brown e Enzo Bauer. Agora, todos esses vão finalizar as avaliações médicas e laboratoriais para poderem assinar os devidos pré-contratos. Ressalto, mais uma vez, que todos estes 8 atletas já poderão entrar em campo tão logo seja aberta a janela de transferência, o que vai ocorrer no próximo dia 20. E o número de reforços que chega neste período de reformulação do elenco, deverá aumentar ainda mais com a chegada de mais alguns atletas, que estão em fase de negociação por parte da nossa diretoria de futebol profissional.
Assim que tivermos novas definições, estarei comunicando a todos vocês, pontepretanas e pontepretanos. Mudando de assunto, ontem, ouvindo e analisando alguns comentários da imprensa, percebi uma certa incredulidade quanto ao pagamento do Transferban, que ainda está vigente. Como eu já disse em outra manifestação, aqui mesmo neste canal, nós vamos fazer a quitação deste valor e o nosso torcedor pode ficar tranquilo quanto ao registro e a liberação de todos os contratados, para que possam eles entrar em campo, tal como for decidido pela comissão técnica. Para finalizar, peço hoje total apoio ao nosso time que entra em campo, mas logo mais à noite, aqui no Moisés. E time esse nosso que estará em busca de uma importante vitória. Para isso, precisamos com o total apoio de todos vocês. Estejam todos em nosso estádio para empurrar o nosso time. E fiquem, todos vocês, bem certos de que estamos trabalhando com todo esforço para superar esses momentos tão complicados para a Ponte Preta. Bom, estas eram as informações que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje. Certos de que muito breve mesmo, teremos dias melhores. Um forte abraço a todos. Tá aí as palavras do presidente da Ponte Preta nesta quarta-feira, dia 8 de julho. Então, confirmando aí a lista dos jogadores já contratados, segundo o presidente da Macaca. Goleiro Douglas Marques, esse chega por empréstimo do Tombense até o final da Série B. Lateral esquerdo Jota, esse chega em definitivo com um contrato até o final do Campeonato Paulista da Série A2 de 2027. O Jota que disputou esse primeiro semestre do futebol brasileiro pela Portuguesa Santista. 3 zagueiros: o Alex Nascimento, que chega por empréstimo do Santos, Iago Ribeiro, que chega por empréstimo do Água Santa, e o Diogo Silva, que chega em definitivo. Diogo Silva que defendeu o Guarani no ano passado, fez apenas 4 jogos. O Diogo Silva tinha negociações avançadas com o clube da China, mas acabou não dando certo lá e acertou com a Ponte Preta. E aí, mais 3 jogadores do meio de campo. O Cezinha, meia que estava na Água Santa, chega por empréstimo. O outro meia, David Brau, que estava na Tombense, pertence ao Tombense e chega por empréstimo. E também o outro meia, Enzo Bauer, que pertence ao Santos, é do Santos e chega por empréstimo também, com um contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Teve algumas saídas também, o William Potker, inclusive, Bolis, o Potker na noite de ontem até fez uma publicação aí nas redes sociais. A gente tem até a foto, quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí o Potker citando essa saída dele da Ponte Preta por esse momento conturbado. Ele ressalta aí e reforça o carinho, a admiração que tem pelo clube, também pela torcida, mas segundo o que diz aqui o William Potker, ele precisou tomar essa decisão de buscar os direitos dele na justiça por conta do descumprimento das obrigações salariais, mas fala aí que sai de cabeça erguida, com a consciência tranquila, e diz que honrou essa camisa dentro e fora de campo e agradece a todos que torceram pelo jogador e diz que vai levar o carinho para sempre aqui, o carinho do clube, da torcida também, da Ponte Preta. É mais um jogador que deixa a Macaca. O Tarque também, o presidente durante essa semana confirmou a saída do volante. O Tarque foi liberado, tinha contrato, né, até o final do ano, mas pelas pendências salariais foi feito um comum acordo. O Tarek vai reforçar o Londrina na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora tem a situação do Thales também, o lateral direito que foi titular na última partida, na partida contra o Fortaleza lá no Castelão. O Thales, também muito incomodado com os atrasos salariais, notificou o clube judicialmente e disse que só vai voltar a atuar com a camisa da Ponte Preta se esses salários forem pagos. Com todos
essas novidades, essas saídas. Antes de eu passar o time titular, só informando aqui a respeito das contratações. O presidente do clube falou para o torcedor ficar tranquilo que vai ser feito o pagamento das dívidas do Transferban. A Ponte Preta joga a penúltima rodada do Campeonato a penúltima rodada do primeiro turno, melhor dizendo, contra o Goiás no próximo sábado, dia 18. Sem ser esse sábado agora, no próximo. Joga hoje contra o Criciúma, no sábado, dia 18, enfrenta o Goiás. A janela de transferências abre na segunda-feira, dia 20. E aí, na quarta-feira, dia 22, a primeira rodada pós a abertura da janela de transferências é justamente a 19ª rodada desta Série B, a última rodada do primeiro turno, e pelo que o presidente do clube falou, já nessa rodada de fechamento do turno, os novos contratados poderão atuar com a camisa da Ponte Preta. Para o jogo de hoje, para a partida de daqui a pouco contra o Criciúma, uma provável Ponte Preta tem Guilherme Viana no gol, e aí um esquema com 3 zagueiros, Lucas Cunha, Diego Leão e Márcio Silva. Pela ala direita, o Júlio. No meio de campo, 3 homens, Léo Gomes, André Lima e Elvis. E pela ala esquerda, o Kevson. Lá no ataque existe uma dúvida entre Daniel Baianinho e Diego Tavares. E mais centralizado, o Brandão, que é centroavante de ofício. A Ponte Preta não vence há 10 rodadas, está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, tem apenas 8 pontos conquistados. E o Criciúma vem de uma situação totalmente oposta. O Criciúma não perde há 11 jogos, nesse período são 6 vitórias e 5 empates, são 3 vitórias consecutivas até essa rodada de hoje. O Criciúma, que ocupa a 3ª colocação, tem 30 pontos somados, e aí, caso vença a Ponte Preta na noite de hoje, o Criciúma pode dormir na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E mais uma informação sobre o torcedor, para o torcedor, melhor dizendo, que vai vir até o estádio Moisés Lucarelli. A torcida jovem publicou uma nota oficial na noite de ontem, informando ao pessoal que gosta de ficar ali no setor destinado às torcidas organizadas, no setor destinado à torcida jovem, informando que a torcida jovem recebeu uma punição de 7 jogos aqui no Majestoso, contando a partir do jogo de hoje. Essa punição é por conta daqueles protestos feitos na partida contra o Botafogo, onde membros da torcida organizada estenderam faixas aí com os dizeres fora Eberlin, fora Torrano, e acenderam sinalizadores também, e por esse motivo a torcida jovem pegou uma punição aí de 7 jogos, Leandro Bolles. O Criciúma, tô vendo aqui na Série B, o Criciúma é o segundo time que mais venceu, tem 8 vitórias, só perde exatamente pro líder Vila Nova, buscando aí, né, a liderança da competição. E tem a 3ª melhor defesa do campeonato também, é um time que toma pouquíssimos gols, só perde para o Juventude, que tomou 8, e o Cuiabá, que tomou apenas 9 jogos até aqui. Bom, antes do CH e também do Tigrão, eu tenho um recado para você da KTO. Confiança. Confiança é a chave para um jogador ser campeão. E quem joga na KTO sente essa confiança na palma da mão, porque só a KTO oferece uma plataforma segura e fácil de usar, com tudo que você precisa para entrar no jogo nessa Copa. Palpite do seu jeito, monte suas apostas com rapidez. É claro, pode apostar que na KTO você vai curtir cada um dos jogos com muito mais emoção. Baixe o app da KTO e jogue onde e quando quiser. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SBA/MF 293/2024. E aí, CH, é a macaca em campo logo mais. Tem uma novidade cheia de problemas, mas o presidente anunciando aí um pacotão de 8 reforços e dizendo que a Ponte sim vai pagar o Transferban. Não tem mais essa de Transferban pelos lados da macaca. E aí, CH? Em janeiro ele também disse que ia pagar o Transferban e metade ou mais da metade dos reforços que chegaram para o Paulista foram embora. Eu só acredito vendo, mas torço para que dê certo. E não fica aqui nenhuma... eu não estou desacreditando ou acreditando em ninguém. Eu estou pegando fatos. Então aconteceu em janeiro isso. Vamos ver como é que vai ser hoje. E eu torço muito para que dê tudo certo. Para chamar de reforços, eu quero esperar um pouquinho mais. Os jogadores anunciados aí são jogadores comuns. E uma Série B de Campeonato Brasileiro, para aqueles que não estão atentos a isso,
é um outro nível técnico de atleta profissional. Então, vou esperar para não fazer juízo antecipado, para não ser injusto, não é? Eu acho que vale a movimentação e a tentativa de reformular e melhorar o time. Tá tudo certo, mas os jogadores que estão aí treinando, né, e outros fazendo exame médico, a gente conhece e sabe da limitação deles. Evidentemente que o trabalho é outro, o clube é outro, o treinador é outro, e isso às vezes dá encaixe. E vamos torcer para que isso aconteça. Mas em termos de jogadores de qualidade, pensando um por um, não é? Qual é o atacante que a Ponte está anunciando? A Ponte não tem atacante nenhum, gente. Só tem atacante de riso. Só. Então tem meio-campista, zagueiro que precisa, meio-campista, volante precisa, lateral precisa, tudo certo. Goleiro precisa, mas precisa de atacante. E aí que é o mais difícil você contratar. Então vamos torcer para que dê tudo certo, mas eu só acredito vendo. E sobre o jogo de hoje, o Criciúma é franco favorito. Por razões de pontuação, de estatística, de colocação no campeonato. Tem um time que tem 30 pontos contra um time que tem 8. É um time que está a 11 partidas sem perder, 11 invictas na Série B, e a Ponte está 10 jogos sendo derrotada, de maneira sequente. Complicado, né, gente? Mesmo jogando em casa e recebendo aí alguns valores individuais e também observando que a última partida da Ponte foi uma partida mais organizada, mas aí que mora o problema. A Ponte até marca direitinho, faz 20, 25 minutos de jogo positivo, mas depois que precisa agredir, tomar iniciativa, aí falta qualidade. Eu espero estar errado, mas tudo indica que o Criciúma vence o jogo. Mas a torcida é sempre para que dê tudo certo e a Ponte vença o jogo. Não vai ser fácil, Boris. 18h14, a opinião também do Tigrão. Antes eu tenho o recado da Logos Materiais Elétricos. Olha, a loja de materiais elétricos em Campinas, e que você já conhece, é a Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Uma empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, um serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para a sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência e está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. O horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E também aos sábados, das 8 da manhã até ao meio-dia. Vamos lá, Tigrão, o assunto é Ponte Preta. Macaca tem este difícil compromisso logo mais contra o Criciúma, sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte sem vencer há 10 jogos, encarando um time que ocupa a terceira colocação. E em meio a tudo isso, a este caos instaurado já há algum tempo, né? Infelizmente, pelos lados do Moisés Lucarelli, o atual presidente está anunciando reforços aí, o Tigrão. Não, eu gostaria que o presidente, que merece todo o meu respeito, que ele anunciasse como contratações e não como reforços. Reforços a gente vai ver depois, se são reforços. Nesse momento, contratações de reposição, de recomposição do elenco que está sofrendo sucessivas baixas. Deus queira que dê certo. E que depois de 3 ou 4 rodadas em que eles estiverem já em ação, que a gente possa considerá-los reforços. Nesse momento, não. Não são reforços, não. Não são superiores aos jogadores que estão deixando o clube. Ah, mas é uma reformulação planejada. Tá bom, então vejam a nota postada aí pelo William Potker, né? Quem é que tomou a iniciativa? Vejam quem é que notificou, se foi a Ponte que notificou o Tarek ou se foi ele que notificou a Ponte. E assim por diante. E o mesmo se aplica aí ao Thalys, né? Não é reformulação
que é proposta e planejada pelo clube. O Tales também, judicialmente, notificou o clube, segundo o noticiário agora há pouco, do Pedrinho. Então, a gente sabe e sabia que seria assim. A Ponte anuncia aí, através do seu presidente, pela sua própria voz, gravada num pronunciamento na internet, num portal, que a Ponte já tem 8 jogadores treinando. Reposição de elenco. Reforços, por enquanto, não. Mas tomara que eles se constituam, sim, em reforços. E para que eles sejam, pelo menos, reposição de peças perdidas, eles precisam da inscrição e da divulgação dos seus respectivos nomes no BID, no Boletim de Informativo Diário da CBF. E para isso a Ponte tem esses 2 problemas, um transferban caro, o CNRD, e um transferban de menor valor de R$30 mil, mais ou menos isso, fazendo a conversão do dólar, pouco mais de R$30 mil. Agora o próprio presidente disse que o CNRD é em torno de 1 milhão, as parcelas atrasadas, mais uma intermediária, etc, etc. Então tomara que realmente, no momento em que a janela estiver aberta e permitindo as inscrições, que a Ponte não tenha essa punição, que ela tenha derrubado essa punição. E eu não sou São Tomé. Se o presidente falou, a palavra é dele e o compromisso está assumido com a torcida. Eu não vou duvidar. Ele não está assumindo compromisso comigo também. Máximo que eu consigo ser, até pela minha fragilidade de mortal, e eu não sou santo, como São Tomé, eu fico com uma grande dose de ceticismo com relação à informação. Mas torço imensamente para que a gente possa, pelo menos, ver a Ponte repondo numericamente, quantitativamente, as peças que estão saindo. Qualitativamente, a gente fala depois. Aí a gente analisa. E com relação ao jogo, é tenebrosa a situação da Ponte no campeonato e o Criciúma, só, entre outras coisas, vencendo, será líder da competição. Ou pelo menos vai dormir como líder, que a rodada está apenas começando. Então, meus amigos, é pau puro. É jogo onde a Ponte dificilmente vai escapar de uma derrota. Mas, lembrem-se, o jogo é jogado e o lambari é pescado. É lá dentro, é com eles. Diz a lógica que nem sempre impera que o favoritismo é do Criciúma, mesmo sendo o jogo realizado no estádio Moisés Lucarelli. Mas, isso é teoria. Desmintam-nos, jogadores da Ponte. Queimem a nossa língua. Desmoralizem-nos. Façam com que a gente publicamente reconheça com muita satisfação o erro das previsões, das projeções. Façam com que a gente, dentro do nosso programa pós-jogo, para o qual eu convido a todos que nos acompanhem, que é o apito final brilhantemente comandado pelo Edu Pinheiro, que é exatamente quando a bola para de rolar. Tem 1 hora de programa debatendo sobre o jogo. Cobrem-nos dentro do apito final que nós erramos. Tigrão, você queimou a língua, meu companheiro. E eu, com muito prazer, direi, você tem razão. Eu queimei a língua. A Ponte me desmentiu. A Ponte me contrariou. E eu estou feliz com isso. Mas para isso a Ponte tem que ganhar o jogo, ou no mínimo empatar. Eu quero ser queimado em praça pública pela nossa audiência. Que todos me critiquem, me atirem pedras, porque eu errei. Mas eu prefiro correr esse risco do que criar falsas ilusões no coração do torcedor da Ponte. Mas eu torço para estar errado. Até esse momento, antes do movimento da bola, o Criciúma é franco favorito para ganhar o jogo. Leandro Boles. 18:22 em Campinas.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje o programa mais curto, afinal de contas, daqui a pouquinho tem o Edu Pinheiro comandando concentração aqui na Bandeirantes, 8 da noite. A bola rola, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Criciúma, mais uma rodada, reta final deste primeiro turno da Série B. Olha, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados, uma gama completa de peças originais e também de reposição. Qualidade de verdade e preço justo é na Rocha Autopeças. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h28, bora falar sobre o Guarani aqui no Esporte em Debate. Breno Beretta segue conosco agora atualizando as últimas do Guarani, que tem jogo difícil neste sábado, 16 horas, contra o Papão da Curuzu. E o jogo vai ser lá na Curuzu. Gramado que normalmente não é muito bom, não. O pessoal tentou dar um tratinho lá, o campo fica perto do alambrado, enfim.
Vida dura pro Guarani, que perdeu a liderança na última segunda-feira da Série C, né, Bebê? Exatamente, Boles. Primeiro, eu vou responder algumas perguntas importantes. A primeira delas, tem muita gente me perguntando, o Guarani já pagou os direitos de imagem referentes ao mês de maio? Ainda não. Mas pelo que eu sei, pode ser que pague até o final dessa semana. O Guarani tem um dinheiro que foi liberado pela Justiça numa conta de recuperação judicial que dá aproximadamente R$1 milhão, que é o que o Guarani precisa para quitar os direitos de imagem referentes ao mês de maio. Então isso deve acontecer essa semana. Essa semana, inclusive, quinto dia útil, ou seja, hoje, né, tá vencendo a CLT referente ao mês de junho. Vencendo a CLT referente ao mês de junho. É claro que o Guarani também está tentando, aos poucos, colocar a casa em ordem e espera pagar nos próximos dias, para não acumular, não virar uma bola de neve. Mas quando que o Guarani vai ter uma tranquilidade financeira? E é bom a gente falar e, é claro, sempre cobrar. Até porque a gente não está aqui cobrando para que somente os jogadores e funcionários recebam. A gente está cobrando para que o Guarani tenha uma transparência e tenha tranquilidade com o planejamento. E o Guarani só deve ter uma tranquilidade financeira quando se tornar SAF. Quando isso deve acontecer? Logo depois das eleições marcadas para o dia 26 de julho. 26 de julho tem eleição no Guarani, novas eleições, né, por determinação da Justiça, e a partir de segunda-feira, dia 27, o Guarani já pode marcar as assembleias para daí sim, são 5 assembleias, né, necessárias para aprovação da SAF, e isso deve acontecer, é claro, no mais tardar até o final da Série C, para o Guarani ter a tranquilidade de se tornar SAF pensando em 2027. E é claro, o principal interessado na SAF, que deve comprar a SAF do Guarani, é o Roberto Graziano. Agora deixa eu responder, Boles, porque é muito pertinente, os nossos principais clientes são os ouvintes. O ouvinte, você colocou a mensagem, ele leu, até questionando, poxa, vocês falam, eu no caso, né, que trago as informações do Guarani, o fulano tá treinando bem, o ciclano tá treinando bem, chega na hora do jogo, eles não acabam não correspondendo, né? Veja só, o Herbert, no final de semana, a gente pede tanto o Herbert, ele perdeu um gol na cara do gol, chegou no começo dessa semana, na segunda-feira, teve o jogo treino, o que aconteceu? O Herbert foi um dos principais, marcou 2 gols no jogo treino contra o Sub-20. Tem muito jogador que treina muito bem e chega no jogo, não treina bem, não joga bem, não coloca em prática o que ele realizou ao longo dos treinamentos. O Diego Torres é um exemplo, eu fui questionar para saber, olha, como que tá o Diego Torres? Porque hoje o João Paulo não tem um substituto imediato. O substituto imediato era para ser o Diego Torres. Ele ainda não completou 8 jogos, ou seja, mesmo se ele jogar no final de semana, ele ainda pode se transferir para a própria Série C do Brasileiro. E pelo que eu soube, ele está treinando bem. E deu várias assistências nessa goleada sobre o Sub-20 de 6-0 que o Guarani fez nessa semana, inclusive. Está 100% recuperado das dores no pubis, tá treinando bem, mas somente por opção do Hélio Cizenando é que ele não vem sendo relacionado. Eu sei que até pessoas da diretoria gostariam que ele fosse relacionado. Ele tá para ser negociado? Até está. Ainda não há uma proposta para o Diego Torres sair do Guarani. Há o interesse de negociá-lo. Mas enquanto ele não é negociado, por que não utilizar o Diego Torres? Até porque o Isaac já teve diversas oportunidades. Ele como meia, joga um jogo bem em outros 8, 9 minutos. O Cauã Jesus, que a gente vai ouvir agora. Ô Breno, tivemos só uma perda de sinal do áudio do Breno. Vamos tentar restabelecer para que ele continue falando. Agora sim, agora voltou, Breno. Então, o Cauã Jesus, ele foi colocado numa outra função. A gente vai até ouvir o Cauã Jesus agora, porque o próprio Hélio Cizenando, e ele também fala na entrevista, olha,
tô sendo colocado como segundo volante, não mais como meia, assim como foi no final de semana. Vamos ouvir o que diz o Cauã Jesus sobre esse momento, sobre ter a oportunidade e também a respeito do jogo diante do Paysandu. É muito bom, eu sempre venho trabalhando para essas minutagens de jogos, fiquei muito feliz de ter entrado como titular esse jogo e espero fazer bastante jogos aqui até o final do ano aí conseguir o acesso. Minha relação com ele é muito boa, ele sempre pede para mim muita intensidade, muito chute fora da área, que eu acho que é o meu forte, e pede também para me fazer algumas posições, como os últimos jogos eu venho entrando segundo volante, e minha relação com ele é muito boa, sempre foi desde a chegada dele. É uma projeção muito boa, né? Um time do Paysandu é bem qualificado. Nós vamos lá em Belém buscar os três pontos e espero fazer um grande jogo. Confiança sempre tem, né? Nós jogamos muito bem dentro de casa e como fora. E nós vamos buscar os 3 pontos lá em Belém para nós brigar lá em cima da tabela e buscar o primeiro lugar de volta. Bom, tá aí a palavra do Cauã Jesus, que vem sendo utilizado como segundo volante. Quem que o Hélio Cizenando tem à disposição para substituir o João Paulo? Ele colocou o Isaac no último jogo como um camisa 10, não deu resultado, mais uma vez. Eu não sei se ele vai manter o Isaac ou se ele vai mudar. Se ele mudar, quem que ele tem à disposição? Ele tem o Maroto, de 16 anos de idade, ele tem o Mineiro, que é jogador da base também, que pode fazer essa função. O Cauã Jesus faz, mas o Hélio diz que ele vai ser mantido como segundo volante. Agora, tem o Diego Torres. O Diego Torres é um dos maiores salários do elenco. Eu, particularmente, colocaria o Diego Torres, até porque, coloca, é o que tem. Se ele for vingar, se for para ele continuar no Guarani, agora é a oportunidade, até porque se o João Paulo, vamos supor, machuca na segunda fase ou dá algum problema com o João Paulo na segunda fase, não terá um substituto e é na segunda fase que a gente vai ver quem tem mais garrafa para vender, como dizem, né? Se você quiser questionar os comentaristas, Boles, a respeito principalmente dessa situação, por quê? Aí eu vou falar de outras posições. O Jonathan Costa, ele deve voltar para o time. Ele voltou a treinar aos poucos, depois das dores no joelho, mas ele deve voltar para o time. Eu tô apostando que vai voltar. No ataque, eu, se fosse o Hélio, mexeria também com relação ao Maranhão, que já teve diversas oportunidades e não consegue fazer gols. E o Guarani já não vence há 3 partidas. Vai ficar complicado para ele, Hélio, se o Guarani não vencer o Paysandu, mesmo sendo um jogo fora de casa. Agora, o João Paulo, sem dúvida nenhuma, é o principal desfalque do Guarani. Eu, particularmente, colocaria o Diego Torres, se você quiser questionar os comentaristas, e já para encerrar, eu falo de jogadores que estão saindo e chegando, Boles. Eu quero sim questionar o CH e também o Tigrão, mas antes eu tenho um recado importante para você do Sicredi. Olha, sabe quando você entra e encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E sabe qual é o grande diferencial? Está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Então abra sua conta no Sicredi. Bom, vamos lá, CH, o Guarani precisa dar uma resposta para o seu torcedor, afinal de contas, por mais que o Guarani vai fazer aí dos últimos 4 jogos 3 fora de casa, mas já são 3 jogos sem vencer. O campeonato na Série C é um campeonato extremamente equilibrado, perdeu a primeira colocação, tá ali no segundo lugar, né, brigando pelo G4, pelo G8, G4, né? Necessariamente é importante também, porque você decidiria no quadrangular em casa. Mas o Guarani precisa dar esta resposta no jogo difícil contra o Paysandu, domingo, 4 da tarde, CH.
Bolis, eu continuo com a mesma convicção que tinha 5 rodadas atrás, que é a seguinte: eu continuo acreditando nas escolhas e no trabalho do Hélio Cizenando. Continuo. Posso até mudar de opinião, mas não mudei até agora. Em relação às escolhas para o jogo do Paysandu, e isso que você citou é verdade, o Guarani precisa reagir porque está ficando muito apertado, né? Pegar o nono em relação ao Guarani, ao líder que é o Brusque agora, a diferença é muito pequena. E qualquer tropeço em uma rodada pode jogar você que está lá em cima lá para baixo. Então o time minimamente tem que empatar. Aliás, esse jogo tem uma cara gigantesca de empate. As dificuldades que o Guarani enfrentou diante do Floresta, elas são diferentes das dificuldades que o Guarani enfrentará contra o Paysandu lá em Belém. Primeiro, o Paysandu não vai jogar fechado como o Floresta jogou. E esses jogadores que foram escolhidos pelo Hélio, porque ele não tem opção... aliás, o Diego Torres para mim sempre foi uma grande esperança, mas eu perdi a confiança dele faz tempo. E até acredito que o Hélio também, por isso que ele não está sendo relacionado. Uma coisa é treinar bem, outra coisa é jogar bem. E ele não jogou ultimamente, eu lamento muito isso, porque ele é um bom jogador, mas nitidamente, para mim, ele está fora, é carta fora do baralho, não é? E em relação a isso, e eu não acredito na utilização do Diego Torres, e se colocar tá tudo certo, espero que ele faça 5 gols, não é? Eu manteria o mesmo time, a mesma formação da última partida. Eu acho que o Cauã Jesus ele merece mais oportunidades. O que não está funcionando no Guarani é o trabalho do Isaac, do Carlos Eduardo e também do Cachoeira, sem falar do Maranhão, né? Que esse só continua no time por teimosia do treinador. Mas ele tem lá as convicções dele. Acho que nas laterais não tem muito segredo, não é? Mesmo porque o Emerson não está pronto ainda, deve começar no banco e o Renan como titular. E a grande sacada do jogo é o retorno do Jonathan pra zaga. E aí que começa a arrumação defensiva, porque esse jogo contra o Paysandu vai ser cercado de muita pressão. Time por time, o Guarani tem mais time que o Paysandu. Tem total condição de ganhar o jogo lá dentro. Mesmo com a pressão, aquela coisa toda. Logística, né? Tem muita dificuldade, né? Lá é dificuldade até para respirar. Umidade relativa do ar muito alta. O jogador do Guarani não está acostumado a isso, né? E eles estão. Agora, time por time, se jogar futebol e organizado, o Guarani ganha do Paysandu. Agora, resta saber como é que o time vai se portar. Não pode jogar como jogou contra o Floresta. Tem que ser um futebol presente, de personalidade. E se no meio-campo de 4 jogadores, 3 não jogarem bem, provavelmente o time vai ter insucesso. Vamos ver o que vai acontecer, mas, repito, eu iria com o mesmo time titular que jogou e iniciou a partida contra o Floresta, Bolis. Olha, encontre tudo para a sua festa julina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade e qualidade de produtos pelos melhores preços. Produtos típicos para a sua festa junina e mais em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes, frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene e cestas básicas. Confira as ofertas. Arroz prato fino 5 quilos, R$ 24,98. Molho de tomate Fugini 300 gramas, R$ 1,49. Tem a salsicha nobre hot dog resfriada 3 quilos, R$ 23,94. Somente R$ 7,98 por quilo na embalagem. Tem ainda a amaciante P 5 quilos, R$ 18,98. As ofertas são válidas até esta segunda-feira, dia 13. E tem muitas outras ofertas na loja toda. Você pode pagar as suas compras com o cartão de crédito, de débito ou vale alimentação e também pagar nos sistemas digitais. Iga Atacado, lojas em Campinas, nos Amarais e nos Satélite Íris. Tem Iga também em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Saiba mais em iga.com.br. 18h41, antes do comentário do Tigrão, passa uma régua então nos assuntos e nas informações do Guarani, bebê. Bom, ontem eu até citei que o Jonathan Costa tinha treinado um pouco, não treinou o tempo todo, ele tentou treinar ontem. Aí hoje, qual que é a informação que eu recebi? Hoje ele não treinou.
Ou seja, tem mais o treinamento de amanhã e o de sexta, porque o Guarani viaja sexta e vai treinar sábado lá em Belém do Pará. Se o Jonathan treinar amanhã e nada sentir, pode ser que ele vá para o jogo. Mas hoje ele não treinou. Ontem ele treinou um pouco e hoje ele não treinou. Com relação a jogadores que estão indo embora, né? O Parede já tá lá em Belo Horizonte, já chegou hoje. Só não foi anunciado que ele tá no América, mas ele já foi. E quem que tá chegando? O Everton Brito, que não treina lá em Minas Gerais desde segunda-feira. Aí eu até questionei uma pessoa, isso seria uma troca? Na verdade, quem facilitou essas negociações foi o empresário, porque o empresário do Everton Brito é o mesmo empresário do Guilherme Parede. Então o Everton Brito já está em BH, provavelmente, ou melhor, o Everton Brito já deve estar em Campinas e o Guilherme Parede já está lá em BH. Serão reforços tanto do América quanto do Guarani. Então o Everton Brito, que jogou na Ponte o ano passado, vai ser o reforço do Guarani. O Radisley, que eu tinha citado há alguns dias, poderia ser reforço do Guarani, o Paysandu entrou na parada para contratar o Radisley. Enquanto não assinou o contrato, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Paysandu entrou na parada pelo Radisley. E é claro que o Guarani continua se movimentando atrás de jogadores do mercado. Ryuta Takahashi vai atuar no União Frederiquense, time da 2ª divisão do futebol gaúcho, emprestado até o final da 2ª divisão do futebol gaúcho, Boles. Beleza, vamos lá, Tigrão, rapidamente o seu comentário em relação ao Guarani, o Bugre, que tem esse compromisso difícil e importante contra o Paysandu, domingo, 4 da tarde, claro, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Tigrão. Ô, Breno, eu posso ter ouvido errado, mas eu só queria fazer uma confirmação com você com relação a esse recurso que estaria entrando para o Guarani até o final da semana para o pagamento aí dos direitos de imagem. Ele vem de onde? Esse vem de uma conta judicial, Tigrão. O que aconteceu, né? O Guarani tem o direito de retirar, hoje está na casa dos 965 mil, é um dinheiro que está depositado numa conta ligada a um processo de recuperação judicial. E aí, qual que é a atual situação? Já foi liberado, só que ainda não transferiram. Parece que a justiça demora um pouco para transferir. Esse trâmite demora um pouco. Não, só para ficar bem claro, porque aí vira uma confusão, né? Então é algum clube que clube não, ou qualquer empresa ou coisa do tipo que deve para o Guarani e pediu recuperação judicial e estaria pagando parcelas ou parcela, e o Guarani, como credor num processo de recuperação judicial de alguém que deve para ele, ele vai ter a liberação desse recurso. Porque na recuperação, só para ficar claro, só para constar, no processo de recuperação judicial que o Guarani pediu, o seu replanejamento das dívidas, ele é devedor, portanto ele não vai ter recurso nunca. Ele só tem que pagar. O Guarani tem que pagar todos os seus credores de acordo com o replanejamento de dívida e de pagamentos previstos dentro do processo de recuperação judicial que ele solicitou e teve o deferimento da justiça. Então, se está vindo de um processo numa conta judicial, de um processo de recuperação judicial, é de alguém que deve para o Guarani e que pediu recuperação judicial. Este é devedor. Não é o caso da recuperação judicial que o Guarani pediu, onde ele tem credores e não devedores. Só para constar, precisa ver direitinho isso daí, quem é que estaria devendo porque pediu recuperação judicial R$1 milhão para o Guarani. Ô Tigrão, na verdade é o seguinte, só para esclarecer, esse dinheiro ele vem da Time Mania, que eu não me lembrava, até o Marcos Ortiz, um abraço para ele tá nos ouvindo, ele me relembrou aqui. Bom. É o dinheiro que vem da Time Mania e ficou retido pela Justiça por penhora tributária federal. E agora foi liberado. Então não tem nada a ver com recuperação judicial. Só para constar.
Então, beleza, tomara que se liberou e entra até o final da semana, o Guarani põe a casa em ordem com relação ao mês de maio. E aí o mês de junho já está vencido, mas está aí nesses dias e dá uma clareada boa aí na situação financeira do clube. Bolis, você me pediu para ir rápido? Não, mas eu vou certo. rápido. Tá certo. É bom esclarecer, rápido, né, Tigrão? Só que é o seguinte, com relação ao time, o Guarani está improvisando na substituição ao João Paulo. E o João Paulo não vai para o jogo de novo. Então, né, vai o Cauã Jesus, quem é que vai? Aí, ou põe um volante a mais e libera o Isaac, ou põe um volante a mais, mantém o Isaac e solta o Carlos Eduardo, mas ele tem um especialista, que não tem o mesmo estilo, mas tem a mesma função tática de fazer a transição meio-campo-ataque, que é o Diego Torres. Nessa eu tô com o Breno, até o pescoço. Ou você coloca aquele que é considerado o reserva imediato, ou rescinde já. Só isso, Bolis. Boa, este Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, 18h48 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolis. E nós já estamos na reta final aqui do Esporte em Debate. Já o Edu Pinheiro comanda o Concentração, vai comandar também o apito final, mas depois que a bola parar de rolar. 8 da noite, a bola rola, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Criciúma aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão com a narração de Roger Williams. Olha, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca? Pois é, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha.
Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ou para você que está acompanhando o programa pelo YouTube, tem um QR Code para levar você direto para o site. Entre agora e confira todas as novidades. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Aroma das Ervas. Bom, rapidinho CH, vamos com as notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques hoje nesta quarta-feira, véspera de feriadão. São 3 temas. Delegação desembarcou ontem só com o Danilo. O Santos deu dias de descanso para Neymar. E o Andrei Santos, volante, que está perto de se transferir para o Manchester United. Qual tema você comenta, CH? O Andrei Santos, no Chelsea, teve pouca oportunidade, né? E também não foi valorizado como deveria. Eu acho ele um bom jogador. E essa oportunidade de se transferir para o Manchester, além de financeiramente ser muito boa para ele, eu acho que é uma oportunidade de respirar novos ares. Portanto, se eu fosse dar um palpite em relação à ida ou à possível ida, eu, se fosse o André Santos, iria correndo. E você, Breno Beretta, qual tema gostaria de comentar? Bom, Bolis, eu queria falar um pouquinho de seleção brasileira, né? É claro que desembarcando no Rio de Janeiro com apenas um jogador, e nenhum deles está sentindo realmente o que aconteceu. Nenhum deles tem a noção do que aconteceu. Danilo, não quis falar com ninguém, não faz falta a palavra do Danilo também. Eu acho que a seleção brasileira precisa ser remontada. Eu acho que jogadores que atuarem na seleção brasileira a partir do próximo ciclo precisam saber o que é o Brasil. A maioria dos atletas não sabem o que é o Brasil. Se colocar a maioria deles no centro das principais cidades do Brasil, ninguém conhece. Eles não sentem o amor à camisa desse tipo de situação. Já são ricos sobre os países deles, vão voltar agora, vão jogar naturalmente na Europa. Eu acho que tem que mudar tudo, tem que mudar o comando da CBF, o treinador e principalmente as escolhas com relação a jogadores que possam sentir o que é vestir a camisa da seleção brasileira, Boris. Boa, e você, Tigrão, qual tema escolhe para comentar? Tema seleção brasileira, tema Neymar ou tema Andrei Santos, que está muito perto de sair do Chelsea e se transferir para o Manchester United? Eu vou falar do Neymar. Quer dizer, então, quando é que recomeça o Campeonato Brasileiro da Série A? A Série A, a competição recomeça já no meio de semana. O Santos deve jogar só na outra semana. Tá bom. E o Santos está aí penduradíssimo. Ali na fila do gargarejo de novo, ameaçado de rebaixamento. O Neymar passeou nos Estados Unidos, e aí também a opção do treinador, mas eu acho que o Neymar não tinha condições de jogar uma partida inteira, nem um tempo inteiro. Mas vamos lá. Então precisa voltar e procurar se recondicionar fisicamente para justificar os milhões que o Santos paga a ele por mês. E ajudar o Santos a sair dessa situação difícil. E aí, o Neymar recebe dias de folga. Tá cansado. Jogou muito. Muito estresse. E o Santos caindo para a Série B. Tá começando bem. E segundo, o Carlo Ancelotti, já que eu falei de folga, 60 dias de férias como prêmio pela belíssima campanha. Para tudo. Para que eu quero descer. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Tem pizza grande por um preço sensacional, hein? Apenas R$ 69,90 para retirar no balcão. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar. E os sabores são calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho.
Peça a sua e faça a festa com a galera onde quiser. Mas se preferir, fique na comodidade do Ponto 10 e aproveite. Tem rodízio de pizza somente por R$ 59,90. Tem chopp Brahma 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$10. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante espera você. Fica na rua Boa Ventura do Amaral 788 no centro de Campinas. Nas noites de terça a sábado. Responde na lata. Vamos lá, com Na Lata, o Roger Williams já está na área, já estou vendo aqui, deixa eu ver, a imagem 89, Roger Williams. Fala, meu amigo Roger Williams, um grande abraço, boa noite. Boa noite, Leandrão, tudo bem com você, não? Tudo Band por aí. Aqui também tudo Band, ainda eu vim tão preparado pro frio, Olha aí. eu tava ouvindo vocês, o PP falou, nossa, rajadas de vento, eu trouxe touca, cachecol, tudo, rapaz, tá quente aqui, tá 21 para 22 graus, eu tô achando que essa gripe do PP não passou ainda não. O PP tá exagerando, o PP tá exagerando, sabe como é que é, né, Roger? Molecote, né? Tem muito que aprender ainda. É eu que vou ficar lá aí, embaixo tomando frio lá atrás do gol, né? É brincadeira. CH ficou por anos e anos atrás do gol e jamais ficou gripado. É verdade, hein? Quantos anos de meta, hein? Rapaz, CH uma lenda. Mas já estamos por aqui, viu, Boles? À sua disposição, no estádio Moisés Lucarelli, refletores já a plena carga, tá tudo preparadinho, aqueles cones, né? Áreas delimitadas para os aquecimentos, já os goleiros vêm, depois vem os jogadores para o aquecimento já. 8 da noite tem Ponte Criciúma, Boles. Bora, então todo mundo vai participar do Na Lata, já colocamos a vinheta, né, Elton Grimaldi? Coloca de novo aí, vai, dose dupla, a galera adora. Responde na lata. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você, Tiger. Entre essas seleções classificadas às quartas de final, qual seleção entra como favorita nesta reta final da Copa do Mundo, Tigrão? França. E você, Brendo Beretta? França. Roger Williams? França, sobrando. E você, Pedro Piscinato, UPP? França. E você, CH, unanimidade? França. Qual jogador foi mais injustiçado por Ancelotti na Copa do Mundo, na sua visão? Luiz Henrique, Danilo Santos, que é o Danilo do Botafogo, que pode estar voltando ao Palmeiras, Hendrick Ibañez ou outro jogador? CH. Hendrick. Roger. Hendrick. E você, Brendo Beretta? Hendrick. Tigrão? Teve alguma chance pelo menos. Agora o Luiz Henrique sumiu. Será que ele aprontou alguma? Pra mim, o Luiz Henrique. E você, PP? Danilo Santos do Botafogo. Para fechar, Jorge Jesus será o novo técnico de Portugal. O treinador vai assinar com a seleção portuguesa até o fim da próxima Copa do Mundo. E aí, você acha que o JJ, o Mister, vai dar certo no comando de uma seleção, Pedro Piscinato? Sim, vai dar muito certo. Beleza, e você, Roger Williams? Ele só comandou seleções dos clubes, né? Bem dizer, agora vai comandar uma seleção nacional. Acho que vai dar certo sim. Boa, e você, Breno Beretta? Também acho que vai dar muito certo. Boa. Tigrão, e você? Jorge Jesus. Sem Cristiano Ronaldo. Só Jesus para responder. E você, CH? Próxima Copa do Mundo, onde será? Próxima Copa do Mundo será em 3 países: Uruguai, Marrocos e Espanha. Sim. Eu, se tivesse que apostar hoje, diria que o Cristiano Ronaldo não se aposentou. Ele falou que se aposentou. Será? Porque ele acabou de ser comandado e tem uma relação com o Jorge Jesus gigante. Aliás, o Cristiano Ronaldo deve ter mexido os pauzinhos para o Jorge Jesus ser o técnico da seleção portuguesa. Portanto, vai dar certo Jorge Jesus na seleção portuguesa. Pontualmente 7 da noite, abraçando os amigos aqui, o Fernando da Vila Padre Anchieta, o Mauro, que esteve participando conosco, mensagens que chegaram, mas infelizmente não deu tempo da gente colocar algumas críticas em relação à Ponte Preta nesse momento turbulentíssimo da Macaca, que joga já contra o Criciúma. Roger, grande abraço para você, bom trabalho. Obrigado, Boles. Já estamos aqui, direto do estádio Moisés Lucarelli. Valeu, já a escalação, a Ponte Preta já está escalada. Dá pra colocar a escalação rapidamente aí, PP? Vamos lá. Bora, escalação da Macaca definida pelo técnico Márcio Zanardi. Ponte Preta de Guilherme Viana, Lucas Cunha, Márcio Silva e Sérgio Palácios. Diego Tavares pela ala direita, no meio de campo André Lima, Danilo Barcelos e Elvis.
E pela ala esquerda o Kevson, no ataque David da Hora e Brandão. Repetindo o time da Ponte Preta, Guilherme Viana, Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios, Diego Tavares, André Lima, Danilo Barcelos, Kevson e Elvis, David da Hora e Brandão. Daqui a pouco mais detalhes sobre o time da Macaca dentro do Concentração. Combinado, valeu PP. Breno Bereto, seu destaque final. Valeu, Breno, um abraço. Valeu, muito obrigado ao Breno Beretta. Tigrão, CH, bom trabalho pra vocês. Na sequência, vem aí o Concentração no comando do Edu Pinheiro. Pois não, Tigrão? Aí, então é Diego Tavares de lateral direito. É isso, Tigrão. Não tem o falso 9, tem o falso 2 também. Que Deus nos proteja a todos. Que Deus proteja a Macaca e não nos desampare. Até já, se Deus quiser. Valeu, com os comentários do Tigrão e também do CH, agradecendo a nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Fique ligado, na sequência vem aí Edu Pinheiro comandando Concentração. Grande e forte abraço e até a próxima. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e